Acabei de ver, meio por acaso, o primeiro episódio de uma série documental da Netflix chamada Como se tornar um tirano. Ela deve ter acabado de chegar porque a data de lançamento é 2021 e não podia ter vindo no melhor momento. Ou, pensando bem, talvez sua existência seja quase um mau sinal. Afinal, se a cultura pop está discutindo tirania e desenhando muito didaticamente o que significa ser um tirano, e digo mais didaticamente do que Harry Potter ou Star Wars, é porque a coisa tá feia. Pessimismo à parte, isso me lembrou de quando eu estava na escola, talvez no colegial, e a minha professora de história tentava explicar para um bando de adolescentes incrédulos como foi que a Alemanha nazista aconteceu, se tornou realidade. E a gente pensava, nossa, que povo cruel, como eles deixaram isso acontecer, como eles concordaram com isso, e a gente se julgava muito superior. E naquela época a história parecia só uma curiosidade sobre um mundo muito distante, muito diferente, que a gente precisava conhecer porque ia cair na prova. E acho que o filme A Onda foi o primeiro que realmente plantou a dúvida. E a gente de repente começou a se perguntar, nossa, mas será? Será que a gente é mais manipulável do que imagina? Caramba, será que aquilo podia acontecer com qualquer um de nós? A ignorância é uma bênção, né? Como se tornar um tirano tem como alvo pessoas como eu e os meus colegas de colegial, que não acreditam ou não acreditavam que o nazismo poderia nascer aqui hoje, e que acham exagero quando ouvem alguém falar, alguém comparar Bolsonaro e Hitler. Claro que eles não são a mesma coisa, e o Brasil de 2021 não é a Alemanha de 1934. Mas não se iluda pensando que Hitler era de alguma forma especial, era uma exceção, e que a influência que ele tinha sobre o povo alemão naquela época não tem suas semelhanças com o que está acontecendo no Brasil e em vários outros lugares do mundo hoje. Bom, isso pode parecer teoria da conspiração, mas é só história. O totalitarismo, como bem notou a Hannah Arendt, por exemplo, ele tem seus padrões bem claros, bem evidentes, e a turma do Adolf ajudou a lapidar isso muito bem. E é nisso que se apoia a série, basicamente. Ela é narrada pelo Peter Dinklage, que tem sua experiência com tronos e tiranos, e amarrada pelas trajetórias do Hitler, Stalin, Kim Il-sung e outros grandes ditadores. E ela aproveita o formato mais portátil, digamos assim, de episódios curtos de meia hora, com ilustrações bastante dinâmicas e um tom de voz mais despojado para ensinar ao público quais são esses padrões. E aí, sobre um disfarce de livro de regras, como se estivesse aconselhando um futuro ditador, ela vai tentando preparar o espectador para conhecer, para reconhecer o perigo e talvez não ser manipulado tão facilmente da próxima vez. A gente sabe que conhecer o problema não é suficiente para resolver ele, para impedir que ele aconteça, mas é um bom primeiro passo. E se tudo isso está soando abstrato demais, dá uma olhada em alguns dos ingredientes essenciais para a criação de um tirano, segundo esse livro de regras. Número 1, megalomania, ou excesso de confiança, ou narcisismo delirante. Em outras palavras, a arte de acreditar que você é o único capaz de salvar o mundo, porque você é especial, porque você é o escolhido. E sim, Hollywood vem ensinando isso muito bem há pelo menos meio século, Neil, tô olhando para você. Número 2, um dedo bem apontado para o outro, de preferência fazendo assim, sinal de arminha. Brincadeiras à parte, a verdade é que um povo feliz e próspero não tem necessidade de um tirano. Então é preciso identificar algo que esteja causando indignação, como por exemplo uma crise econômica, e depois eleger um grande culpado por isso, que obviamente nunca vai ser você mesmo, mas sim algum outro. No caso, normalmente vai ser o estrangeiro, o imigrante, o acadêmico, o artista, a mulher um pouco mais questionadora, ou então comunista, o judeu, enfim. O livro 1984 já falava disso, quando ele mostrava que o inimigo podia até mudar todo dia, mas sempre tinha que ter um, porque nada une um povo melhor do que o ódio contra o outro.
E além disso, quanto à necessidade de uma crise, se você for pensar, essa série mostra pra gente que o Partido Nazista ascendeu depois da crise de 29. Isso faz a gente pensar que talvez a ascensão da extrema-direita que a gente está vendo hoje, já faz alguns anos, seja consequência da crise de 2008, quando alguns bancos quebraram por conta da bolha imobiliária nos Estados Unidos. Número 3, gente como a gente. Nada como uma caneta Bic para mostrar que a pessoa é simples, né? Pois saibam que os maiores ditadores da história, todos eles, se preocuparam em manter uma imagem próxima do povo, para que eles fossem reconhecidos como verdadeiros representantes da nação, mesmo que isso só acontecesse na hora da foto. E isso acontece porque tudo isso não é sobre um partido ou um plano de governo ou um ideal, mas sobre criar um ídolo. Então é tudo muito mais sobre aquela pessoa do que sobre o partido. Número 4. Publicidade é tudo e Goebbels sabia muito bem disso. Hoje em dia, talvez a publicidade tradicional, que era mais baseada na repetição intensa de uma imagem, de uma ideia, não esteja sendo tão importante para manter os grandes poderes do que o investimento na desinformação. Afinal, com vários veículos, várias fontes dizendo coisas diferentes, quem é que vai acreditar nos jornais quando eles apontarem os problemas do governo? Número 5. Esquadrão de Minions. Para quem não sabe, o termo Minion, que todo mundo conhece pela animação Meu Malvado Favorito, significa uma espécie de capanga ou um seguidor muito fiel de alguém muito poderoso, frequentemente um vilão. Como explica Dinklage e a história, qualquer pessoa que queira aplicar um golpe de governo e se manter ali com poder absoluto precisa se cercar de aliados extremamente fiéis, dispostos a fechar os olhos para qualquer coisa de absurda ou desumana que aconteça naquele governo, como por exemplo um campo de concentração, e tudo isso por mera lealdade à pessoa que está no poder. É uma fidelidade que se afasta da razão e se aproxima muito mais de uma fé quase religiosa. Não é à toa que muitos desses líderes totalitários, eles criam para si mesmo uma figura mítica, incluindo às vezes algum tipo de origem ou história sobrenatural. E esses são só alguns dos elementos da tirania ou do totalitarismo. Os dois termos estão sendo usados meio como sinônimos na série. E esse foi só o primeiro episódio. Deu até um medinho, né? Bom, eu vou lá preparar minha pipoca e maratonar o resto e vejo vocês na próxima.